Na ficção, a inteligência artificial parece ser um jeito de classificar qualquer máquina que se comporta ou raciocina como um ser humano. Mas na realidade o conceito de IA é muito menos distópico e mais abrangente do que esse retrato midiático. Uma máquina tem inteligência artificial se consegue interpretar dados, potencialmente aprender a partir desses dados e utilizar o conhecimento obtido para se adaptar a situações específicas e alcançar objetivos também específicos. Se uma máquina lê uma série de imagens que contém uma pessoa ou animal específico, é possível fazer com que essa desenvolva o conhecimento necessário para distinguir essa pessoa ou animal em outras imagens. A forma com a qual uma inteligência artificial aprende se assemelha com a de bebês humanos. Esses se utilizam de seus sentidos e partes do corpo para compreender e interagir com o mundo ao seu redor, aprendendo a partir das consequências de suas ações. Alguns mecanismos do corpo humano permitem com que um bebê perceba que um pedaço de fruta é comestível e gostoso e um pedaço de sabão não, por exemplo. Durante o crescimento, os bebês vão passar por milhões de experiências e os dados reunidos dessas experiências irão efetivamente moldar como eles pensam, falam, andam e diferenciam o que é bom do que é ruim. Entretanto, as inteligências artificiais não possuem esses sentidos biológicos, são apenas programas em máquina. E sendo assim, para que aprendam, essas inteligências precisam ser alimentadas com muitos dados, e esses dados precisam ter rótulos, como por exemplo, comestível e gostoso ou não. A partir daí, esses dados precisam ser organizados e processados para que façam algum sentido. Mas de onde as máquinas podem extrair dados para aprender? Não é à toa que o aprendizado de máquina teve seu advento nos últimos anos. Na era da informação, tudo está conectado e gera dados. Toda vez que se compartilha uma foto, um tweet, se clica num link, se assiste um vídeo e dá like nesse vídeo, se compra algo ou se pede um Uber, dados são gerados. Até atividades realizadas fora da internet, como pedir um empréstimo direto no banco ou fazer uma viagem internacional utilizando seu passaporte, construirão conjuntos de dados, ou datasets. E como é que a máquina pode aprender a partir de um conjunto de dados? As principais técnicas de aprendizado de máquina são aprendizado por reforço, aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. Através do aprendizado por reforço, um sistema pode, num ambiente interativo, receber feedback sobre as suas ações e assim aprender por tentativa e erro. Esses tipos de sistema inteligente são muito utilizados para jogar xadrez contra humanos, por exemplo. O aprendizado não supervisionado é um algoritmo através do qual um sistema irá se informar sobre padrões num conjunto de dados e esses dados não foram classificados com rótulos. Através dessa técnica, a máquina irá amontoar certos tipos de dados em diferentes grupos, ou seja, encontrar semelhanças e diferenças entre esses dados. Essa técnica é muito utilizada para tarefas de percepção visual, como, por exemplo, reconhecer um dado objeto numa certa imagem. Já pelo aprendizado supervisionado, que é o mais utilizado quando se trata de inteligência artificial, a máquina irá aprender a partir de dados que foram classificados com rótulos. Para a realização dessa técnica, um supervisor, que é uma pessoa que já sabe as respostas que o programa deve gerar, irá apontar os erros cometidos pela máquina durante o processo de aprendizagem. Um exemplo clássico seria ensinar um sistema a distinguir imagens de gatos e cachorros. Após alimentar a máquina com inúmeros exemplos de treinamento, essa deveria ser capaz de classificar os dois animais corretamente, com alguma acurácia. Essas técnicas são chave para muitos exemplos de inteligência artificial que interagem com humanos todos os dias. Utilizando-se do aprendizado supervisionado, contas de e-mail conseguem classificar corretamente uma mensagem da universidade ou do trabalho como importante e uma propaganda como spam. E também é assim que o Facebook distingue os rostos de diferentes amigos numa imagem para sugerir quem deve ser marcado. E também é assim que o banco decide se um pedido de empréstimo vai ser aprovado ou não. Como mencionado, as inteligências artificiais são apenas programas em máquinas, dependem de humanos que de fato as programem. As máquinas não conseguem, mesmo equipadas de milhares de grupos de dados e linhas de código precisas, criar coisas novas. Não é possível implementar criatividade nesses sistemas. Por outro lado, humanos não conseguiriam processar ou estudar a mesma quantidade de dados que se introduz num sistema de inteligência artificial numa vida inteira. Essa é a atual relevância da inteligência artificial: auxiliar humanos em tarefas.